Olá! Mais uma vez estamos aqui para nós aprendermos da Palavra de Deus e estamos aqui na nossa classe Esther. Essa é uma aula que nós ministramos na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe de mulheres, e agora estamos aqui compartilhando também na internet para que outras pessoas possam ter acesso. Como nós temos visto até agora, nós estamos trabalhando com o tema A Mesa com Jesus. E essa é a nossa 7ª mesa. Hoje, a nossa mesa vai ser um pouco diferente. Não será um lugar como já vimos em outras vezes, né? Aquela mesa em U, as pessoas deitadas no divã. Mas, na verdade, foi uma mesa que Jesus preparou em cima de um braseiro, numa fogueira, né? E nós vamos ver que nós temos muito a aprender com essa mesa. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio, Senhor, de aprender de Ti, de poder falar, Senhor, da Tua palavra em liberdade, Pai. E abençoa cada pessoa que vai ouvir agora, Senhor. Tu sabes a necessidade de cada um, o motivo que cada um acessou essa aula, Senhor, que só possa falar ao coração, Senhor Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, antes da gente ir para a mesa em si, para o momento da refeição, é importante que a gente entenda qual era o contexto, que momento que isso tudo vai acontecer. Jesus havia sido crucificado, havia sido sepultado e havia ressuscitado. E quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas. Nós temos lá no livro de João, no capítulo 20, várias aparições de Jesus. Nós vemos que Maria Madalena vai ao túmulo, encontra o túmulo vazio, volta para falar para os discípulos o que estava acontecendo, né? Pedro e João vão ao túmulo e veem que realmente Cristo não estava mais ali. Isso nós vemos lá no capítulo 20, dos versos 6 a 9. Depois Jesus aparece a Maria Madalena, fala com ela, ela também conta para os discípulos, no verso 18 do capítulo 20. Depois o Jesus aparece aos discípulos e eles contam, Tomé não estava junto com eles, e depois Jesus aparece para os discípulos com Tomé, depois de 8 dias que ele já estava vivo, né? Já tinha ressuscitado, e ele mostra as suas marcas, né? Os seus pés, as suas mãos. Então, lá no capítulo 20 de João, no versículo 30, diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Então, Jesus realmente mostrou vários sinais para que os discípulos vissem que realmente ele estava vivo. Mas a verdade é que, apesar de todas essas aparições, né, de deixar claro que estava vivo, ainda assim os discípulos não compreendiam o verdadeiro reinado de Cristo. Eles não cumpriram de imediato aquilo para o que Cristo os havia chamado e que já tinha deixado claro para eles. Olha, é necessário que eu morra, fique sepultado 3 dias, vou ressuscitar. E ele diz para que eles seriam as testemunhas deles, que eles iriam continuar, né, o evangelho pregando. Quando ele chama os discípulos, ele chama eles para serem pescadores de homens. Então, provavelmente, não está escrito isso na Bíblia, mas podemos entender que os discípulos, ao ver Jesus ressurreto, talvez esperassem outras coisas, né? Agora ele vai chegar lá, vai falar para as autoridades: olha só, eu sou Deus, eu renasci, né? E vai assumir o governo, enfim, aquelas coisas que eles esperavam de um Messias, né? De alguém que ia vir para resolver a situação terrena deles, de opressão pelos romanos. Mas não é isso que acontece. Jesus aparece, fala com eles e os dias vão passando, a vida vai continuando. E nós vamos ver que conforme os dias vão passando e tudo, algumas pessoas, né, os discípulos vão tomando algumas atitudes, e a mais explícita aqui, que está no livro de João, é a atitude que Pedro toma.
Pedro realmente era aquele discípulo que agia mais impulsivamente, né? Pedro agia sempre sob emoção. Ele teve, ao longo da sua vida, os seus altos e baixos. Eu encontrei na internet um gráfico da vida de Pedro que eu achei muito interessante e eu vou colocar aqui para você ver, né? É uma vida de altos e baixos. Começa lá com o encontro com Jesus, que está escrito em João 1, 35 a 42. Aí ele tem o seu chamado ministerial, então é uma subida, mas depois ele vacila quando ele vê Jesus no mar e ele acaba se afundando, né? Quando ele vai em direção a Jesus. Aí depois ele confessa que ele quer continuar seguindo a Jesus, isso é mais um alto, mas em seguida ele confessa e nega Jesus. Ele se alegra no momento da transfiguração, mas ele tem uma indecisão nos lava-pés, ele não quer que Jesus lave seus pés. Ele tem uma timidez na Santa Ceia. Mas depois ele diz que ele afirma que ele morreria por Cristo. Ele é avisado que ele negaria Jesus, mas então ele dorme enquanto Jesus ora no Getsêmani. E depois ele corta a orelha do soldado. Ele vai descendo, né? Ele segue Jesus de longe no momento da crucificação, até que ele realmente vai para o fundo do poço, quando ele nega Jesus 3 vezes e fica triste. Mas então, nós vamos ver hoje ele confessando Jesus triplamente e começando a subir, recebe o Espírito Santo no Pentecoste e lá em 1 Pedro 2, 14 a 10, ele afirma ser a pedra que Jesus disse que ele ia ser, ele afirma que vai realmente continuar com a sua missão. Então, nós vemos aí que é esse o Pedro, né? Um Pedro com altos e baixos e que naquele momento em que nega Jesus, ele realmente sente que todo o projeto havia terminado ali. Eu imagino que cada vez que Jesus aparecia em locais onde Pedro estava, né, junto com os discípulos, ele ficava muito envergonhado. Afinal de contas, ele havia negado Jesus, tudo aquilo que ele disse que não faria, né? Quando Jesus disse que alguém ali o trairia, ele fica muito bravo, ele fala, eu não né, imagina, isso não vai acontecer, né? Eu seria capaz de morrer pelo Senhor, e ele acaba realmente negando. Então, é muito triste a situação que Pedro se encontrava, né? Tudo havia ruído, ele havia fracassado. E é nesse momento, aí em João, capítulo 21, que nós vemos ele tomando uma atitude. Vamos abrir nossa Bíblia. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra em João, capítulo 21. E diz assim: depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. É essa decisão que Pedro toma. Ele diz para aqueles discípulos, eu vou pescar. Não pense que Pedro aqui estava querendo dar uma pescada para relaxar, não, né? Na verdade, Pedro estava voltando à sua vida anterior. Pedro estava indo para o seu lugar conhecido. O que ele poderia fazer depois ali que aquele projeto que ele tinha com o Senhor Jesus tinha acabado? Para ele tinha acabado. Eu vou voltar para o mar. Eu vou voltar para onde eu conheço. Eu vou lá retirar os peixes, vender os peixes. E ele volta para o mesmo ponto onde Jesus um dia o chamou, né? Ele vai para o mar da Galileia, ele está lá na Galileia e ele vai voltar para o mar. E como um bom líder, né? Porque Pedro tinha uma liderança entre os discípulos. Ele nem sequer chama aqueles discípulos. Ele não precisa nem falar, vamos comigo? Não, quando ele fala, eu vou pescar. Logo, aqueles homens dizem, nós vamos juntos, né? E outros discípulos estão ali junto com ele, João, Tomé, né? Eles estão todos ali com ele, mais 2 que não são citados os nomes aqui, mas cerca de 7 discípulos estão ali.
vão pescar. E Pedro era um pescador profissional. Então Pedro vai, joga as redes, mas aqui na palavra de Deus nós vimos que eles nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Filhos, não tendes nada para comer? Eles responderam: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. O meu marido gosta muito de pescar e ele disse para mim: Laís, a coisa mais ilógica que tem é você jogar a rede para o lado direito do barco. Por quê? Porque você está contra as ondas, você não, ali não é o lugar de pescar, né? Você sempre joga para o lado esquerdo. E é interessante que esses pescadores profissionais aqui ouvem aquela voz de longe, que eles nem distinguem quem é que está falando, e diz, filhos, vocês não têm nada para comer? Não, a gente não pescou nada. Então joguem a rede para o lado direito. Eles podiam ter dito, não, isso aqui não está dando peixe hoje não, né? Mas eles não tinham nada a perder, eles obedecem, jogam e aquela rede se enche. Interessante, nós vemos que Jesus ali não fala, discípulos, ei, Pedro, ele sabia quem era, mas ele os chama de filhos. Que bonito, né? Filhos. Entre os filhos estava ali um que tinha negado ele, estavam ali aqueles outros que tinham fugido de perto também, porque eles não ficaram lá para ver o que ia acontecer, né? Mas Jesus os chama de filhos. Filhos, vocês têm alguma coisa a comer? Não, então joga para o lado direito. E eles jogam e aquela rede vem cheia de peixes. E quando João vê aquela rede cheia de peixes, ele olha bem para a praia, né? E ele identifica o único que poderia realmente realizar aquele milagre, né? De encher a rede deles de peixes. Então, nós vemos aqui na continuação do capítulo, ele até se descrevendo como aquele discípulo a quem Jesus amava, né? João sabia que Jesus já tinha dito isso para ele, que ele era um discípulo que ele era amado por ele. Então, eu acho que João gostava muito de se descrever assim, né? Porque é ele mesmo que escreve o evangelho aqui e se identifica aqui como o discípulo a quem Jesus amava. E ele diz, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Olha só, João identifica, é o Senhor. E quando Pedro ouve isso, que era Jesus, lá vai ele, né? Aqui diz que ele amarra uma capa à cintura. Alguns estudiosos dizem que não é que ele estava nu, mas ele estava com aquela túnica e que a capa era um significado, dava um sinal de reverência, de honra. Então ele pega aquilo, ele amarra a sua capa e ele se joga no mar para ir ao encontro de Jesus. Mas João vai explicar. Os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Eles estavam a 100 metros da praia. Quer dizer, os discípulos ficaram ali no barco, puxaram a rede. Já imaginou se todos os discípulos tivessem pulado na água, né? Os peixes teriam sumido da rede. Não, eles seguraram e foram mas Pedro, naquele rompante, vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega, eles desembarcam, né? Aqui no versículo 9 diz, ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, voltou lá para o barco, né? Puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. É tão fabuloso, né, para eles verem aquela rede tão cheia que não se rompe, que ele registra até a quantidade precisa de peixes.
Ora, foram 153 peixes grandes. Mas não é bonito isso? Quando eles desembarcam, a comida já está lá pronta. Jesus não precisava dos peixes deles. Jesus já estava assando o peixe e o pão estava ali. E Jesus diz, tragam mais peixes, vamos engrossar o caldo aqui, né? Vamos aumentar. Então, apesar de não precisar do peixe, Jesus podia ter uma quantidade enorme de peixes ali assando. Ele já tinha a provisão, mas ele também usa o resultado daquilo que eles pescaram. Então, ele diz, né? Olha, traz aí um pouco do peixe que vocês pescaram, né? E no versículo 12, nós vemos que ele diz, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Olha que interessante, deve ter tido um silêncio ali, né? Quando eles veem o Senhor, mas ninguém tem coragem de falar, quem és tu? Porque eles já sabiam que era Jesus. Então, ninguém se aproxima com aquela intimidade desrespeitosa. Ah, Jesus, você está aqui, tá? Não, eles nem sequer conseguiam falar. E Jesus disse, vinde e comei. Tá aqui, a mesa tá posta. Pode sentar, sirvam-se, né? Mas não só sirvam-se. Vem um detalhe também muito bonito aqui. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. E fez o mesmo com o peixe. Isso faz eu me lembrar da ceia, né? Ele dando pão, dando peixe para aqueles discípulos. Eles estavam ali entrando em comunhão com o Senhor Jesus naquela mesa improvisada, né? Naquele lugar de alimento. E aí, depois de terem comido, vem aqui no verso 15 a 17 diz assim, depois de terem comido, quer dizer, já estão satisfeitos? Alguém quer mais um pedaço de peixinho? Né? Tem sobremesa? Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida das minhas ovelhas. Esse é um trecho da Bíblia muito conhecido, né? Muitos sermões já foram pregados sobre essa conversa de Pedro e Jesus. Mas há alguns pontos interessantes mesmo para a gente observar, né? E um dos pontos que é interessante é que Jesus aqui em nenhum momento se refere ao fato de que Pedro tinha negado a ele. A conversa poderia ter começado de um outro jeito. Se fosse com a gente, quando alguém erra com a gente logo vai no erro, né? Puxa, como que você mentiu para mim? Nossa, por que você fez isso? Né? A gente vai falar com o filho, a gente fala, por que você me desobedeceu? Já retoma em cima do erro. E Jesus não fez isso com Pedro. Jesus não falou para Pedro, Pedro, o que aconteceu aquele dia? Por que você me negou? Não. Jesus toca o coração de Pedro. Jesus vai perguntar para Pedro, Pedro, você me ama? E aí nós podemos pensar, por que Jesus está perguntando isso para Pedro? Será que Jesus não sabia se Pedro o amava ou não amava? Claro que sim. Jesus conhece nosso coração e conhecia o coração de Pedro. Mas Jesus quer que Pedro fale para ele mesmo, que Pedro reflita. Pedro, você me ama? E do mesmo jeito que ele nega 3 vezes, ele aqui vai refletir 3 vezes sobre isso, né? Eu, particularmente, não acredito que é simples regra de compensação. Negou 3 vezes, agora vai afirmar 3 vezes que me ama. Não, Jesus está sendo enfático com ele. Pedro, você me ama? Né? No original grego, essas palavras, você me ama, sim, tu sabes que te amo, são traduzidas de maneira diferente, né?
Você me ama com um amor sacrificial? Ah, eu gosto de ti, Jesus, né? E já foi falado muito sobre isso. Outros dizem que não há uma intenção. Aí foi só uma coisa que João fez ao escrever. Foi fazendo essa diferenciação das palavras. Mas, de fato, não importa muito. A verdade é que Jesus está querendo que Pedro diga: pensa, Pedro, você me ama? Porque se você me ama, Pedro, apacenta. Sabe, Pedro, você deixou a sua missão. Em Mateus capítulo 4, verso 19, Jesus diz: eu vos farei pescadores de homens. Pedro tinha como missão pescar homens, pescar vidas, anunciar o evangelho. Mas agora Pedro está lá, pescando peixes. E porque ele está pescando peixes, Jesus diz para ele: você me ama? Se você me ama, você não tem que estar aqui pescando peixe, você tem que estar apacentando ovelhas. Você tem que estar cuidando do povo, né? Você me ama? E Pedro vai dizendo: eu te amo, então apacenta, então cuida, né? Então você tem uma missão a cumprir. Pedro havia esquecido a missão, a experiência da ressurreição de Jesus. Só o fato dele saber que Jesus ressuscitou não tinha sido suficiente para ele. Nós, muitas vezes, valorizamos bastante o Natal, e ele deve ser realmente valorizado. É o nascimento do Senhor Jesus. É Deus dando o seu Filho ao mundo. Mas a obra só se consumou, só se completou com a ressurreição de Jesus. Isso é o que nós, como cristãos, devemos valorizar cada vez mais. O fato de que Jesus ressuscitou, de que Jesus venceu a morte. E é essa esperança viva que nos faz realmente confiar que todo o plano perfeito de Deus está se cumprindo e vai se cumprir plenamente quando Cristo voltar e nos resgatar deste mundo de trevas, né? Então, Pedro aqui sabia da ressurreição de Cristo, já tinha visto ele, mas isso não foi suficiente para ele realmente seguir em frente com a sua missão. Ele voltou para a sua antiga vida. E Jesus então aparece para ele, porque Jesus não desiste, mesmo daqueles que desistiram. Jesus vai lá, busca Pedro, confronta Pedro, e ele se torna um grande discípulo de Jesus. Alguém que foi fundamental no início da igreja primitiva, né? Que com suas cartas, que estão na palavra de Deus, até hoje nos abençoa. Então, Jesus queria deixar claro para Pedro que o amor verdadeiro, ele leva ao serviço. Essa linda história, esse café da manhã na fogueira, que a gente viu aqui, realmente nos trazem muitas lições. E eu gostaria de agora nós olharmos para algumas lições que nós podemos enxergar nessa história. A primeira dela é que nós, quando permanecemos na mesa com o Senhor, a sua voz nos alcança em nossa rotina. Ele nos ordena para onde jogar a rede e sobre as ordens de Jesus, ela sempre se enche. A verdade é que todo dia nós entramos no barco. Todo dia nós buscamos resultados. Se nós apenas trabalhamos, apenas não, né? Se nós estamos com a nossa família, somos mães, somos esposas, nós estamos num barco e nós estamos jogando rede. E nós queremos ver resultados, nós queremos uma família amorosa, harmoniosa, nós queremos que os nossos filhos sejam educados, nós queremos ter um bom relacionamento com o nosso marido. Então, nós estamos ali jogando a rede. Mas muitas vezes nós estamos jogando a rede, confiadas naquilo que nós sabemos, naquilo que nós entendemos que seja o correto. Eu comentava com as mães que hoje em dia existem tantas informações sobre como criar uma criança que eu agradeço a Deus que a minha já tem 24 anos, porque não é fácil você ser uma mãe de um bebê hoje. Hoje nós temos regras sobre alimentação muito restritivas, com toda, né? Você não pode dar isso, não pode dar aquilo, a criança tem que comer aquilo, tem que fazer assim. E a educação tem que ser desse jeito, você só pode falar assim com a criança, porque senão você vai criar traumas. E eu sou pedagoga e não é que eu não valorizo a ciência. Todo o conhecimento que
ao longo do tempo, a pedagogia, a psicologia tem construído. Mas se nós formos basear somente nos manuais, a nossa forma de educarmos nossos filhos, de cuidarmos dos nossos filhos, nós jogaremos redes e elas nada apanharão. Nós precisamos confiar no Senhor. Ele é o nosso mestre, aquele que nos ensina. Então, quando o nosso filho nos faz uma pergunta, ao invés de primeira coisa a gente procurar na psicologia, nós devemos dobrar nossos joelhos e dizer para o Senhor: Senhor, me faz uma mãe sábia que ensine esta criança da forma que realmente o Senhor deseja, que possa glorificar o seu nome. E então nós podemos aguardar que os nossos filhos, confiando no Senhor, e o Senhor nos dando sabedoria, até mesmo para consultar os psicólogos, os pedagogos, de acordo com a palavra de Deus, nós teremos uma rede cheia, né? Nós teremos alegria de vermos os nossos filhos, de ver o nosso casamento, de ver todas as coisas. Nós não podemos confiar apenas no conhecimento humano, nós devemos confiar realmente na palavra de Deus. Então, a primeira coisa é que nós precisamos permanecer na mesa do Senhor. E quando a gente faz isso, a voz do Senhor vem: filha, tá complicado aí seu casamento? Joga a rede para o outro lado, veja, não é desistir, né? Mas é realmente retomar, ver como você pode lidar com a situação. Muitas vezes, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nós estamos fazendo as coisas no automático. A gente já sabe como cuidar de uma casa, a gente já sabe, e a gente não precisa orar, a gente não precisa confiar no Senhor, não precisa buscar orientação. Vocês sabem, até mesmo ser uma dona de casa, você precisa da sabedoria do Senhor, para que você não se desgaste, para que você não fique amargurada, para que você não se torne uma pessoa opressora da sua família. Olha onde você está pisando, veja o que você está fazendo. E muitas vezes você quer uma casa tão livre de bactérias, tão limpa, mas os relacionamentos estão sendo deteriorados, sujos, pela sua rigidez. Então, até nessas coisas, a gente precisa da sabedoria do Senhor, para Ele guiar os nossos passos, para Ele nos ensinar. A segunda lição que nós temos aqui é que com Jesus à mesa, nós lançamos a mesma rede, no mesmo barco, mas com novos resultados. Quando nós deixamos a experiência de lado e damos lugar à voz do Senhor. É no mesmo lugar, é no mesmo emprego, é com o mesmo chefe, mas é jogando a rede de um jeito diferente. Confiadas no Senhor e não naquilo que a gente já sabe como tem que fazer. Durante 37 anos eu fui diretora de uma escola. Eu tinha já muitas experiências, muitas coisas que eu nem precisava mais perguntar para ninguém como fazer. E às vezes em que eu não perguntei nem mesmo para o Senhor, diante de uma situação complicada, e fui lá agindo pela minha experiência, muitas vezes eu quebrei a cara, né? Aconteceram coisas que não eram boas. Por outro lado, em algumas situações difíceis, complicadas, em que eu busquei ao Senhor, o Senhor, me dá sabedoria agora quando eu vou falar com essa mãe, Senhor, né? Abre os caminhos, mostra, Senhor, a melhor forma de conduzir esse problema aqui dentro da escola. As coisas se resolviam de uma maneira que ninguém entendia. Era a rede do lado direito, era a rede para o lado diferente do que o Senhor dizia para a gente fazer, que aos olhos humanos não parecia lógico, mas diante de Deus era. E Ele nos trazia resultados, a nossa rede vinha cheia de bênçãos, de alegria. Então, muitas vezes a gente pode achar, não, esse casamento não dá certo, eu não estou mais amando este homem, eu vou me separar, vou arrumar um outro marido e vou ser feliz. A coisa pode ser diferente. A rede tem que ser jogada do lado diferente. A gente pode pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, que restaure o nosso relacionamento, que trabalhe no nosso coração, trabalhe no coração do nosso marido. E nós temos testemunhos de pessoas que conseguem sim reconstruir as suas relações, né? Por quê?
Porque jogaram a rede para o lado que o Senhor está dizendo para jogar. Mesmo que aos olhos do mundo pareça ilógico, né? Mas Deus trará o contentamento e a alegria, a sua rede será cheia. Então, o mesmo barco, a mesma rede, mas com resultados diferentes. A terceira lição que nós temos aqui é que Jesus não quer a nossa emoção. Jesus, ele quer o amor que se transforma em obediência. Se amamos ao Senhor, nós servimos ao Senhor. Pedro aqui se jogou no mar. Faltava só 100 metros para ele chegar na praia, mas era tão vibrante o que ele esperava, encontrar Jesus. Ele estava disposto a se jogar no mar para encontrar Jesus, mas não estava disposto a ir pescar homens. Então, Jesus não quer arroubos, né? Gritos, mãos levantadas, somente se o seu coração estiver junto em obediência. Senão, a emoção, pela emoção, para ele não quer dizer nada. Ele quer de nós obediência. A quarta lição que nós temos aqui, e que é muito importante, é que a ressurreição de Cristo é suficiente para que cumpramos a missão. Este é o nosso grande sinal. A ressurreição de Cristo é esse o fato que muda a nossa história, que muda a nossa vida. Assim como Jesus venceu a morte, como Jesus foi vitorioso sobre a morte, ele voltará vitorioso e reinará eternamente. E essa não é uma esperança vazia. O termo esperança, às vezes, a gente entende que é um termo até usado assim, pode acontecer ou pode não acontecer. Você tem esperança de medalhas para o Brasil nas Olimpíadas? Algumas a gente acha que sim, a gente já teve essas medalhas. Outras a gente pode achar que é mais impossível, mas a gente tem esperança. Mas a nossa esperança em Jesus, ela não é assim. É uma esperança viva. E o próprio Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Cristo nos regenerou através da sua ressurreição, né? Para uma esperança viva, uma esperança real da volta dele, né? De todo este plano de Deus que foi consumado na ressurreição. Jesus voltou vitorioso. Ele se tornará plenamente completo quando Cristo retornar. Então, a ressurreição de Cristo já é suficiente. Eu não preciso de mais nenhum sinal. Jesus, se o Senhor fizer isso, então eu vou servir o Senhor. Não precisa de mais nada. Ele fez o maior de tudo. Ele ressuscitou. A outra lição que nós temos aqui é que à mesa Jesus nos confronta em amor. Ele confrontou Pedro, mas o que ele fez primeiro? Ele fez uma comidinha para Pedro. Ele colocou Pedro sentado. Ele encheu a barriga do Pedro, né? Pedro comeu peixe, Pedro comeu pão. Estavam ali numa situação agradável. E então ele pega, olha para Pedro e fala: tu me amas? E é aí que vai haver a reflexão. Ele se preocupou com as necessidades físicas daqueles discípulos. Eles tinham passado a noite toda, já era, tinha amanhecido, estavam com fome. E Jesus então acolhe, e aí confronta, e aí faz refletir, e aí ordena. E é assim que o Senhor age conosco também, né? Jesus nos confronta muitas vezes sentados num banco de uma igreja confortável, num ambiente gostoso, agradável, com amigos, com a voz de um pastor que abre a sua palavra, que nos conta uma história, e ali nós somos confrontados. Jesus nos confronta muitas vezes na madrugada, Jesus nos confronta em várias situações, mas sempre ele faz isso com amor. Porque se Jesus fosse nos confrontar apenas com a sua justiça, sem amor, coitado de nós, né? Se Jesus visse apenas os nossos erros, os nossos pecados,
nós não existiríamos, nós não estaríamos respirando. Mas Ele vê a si mesmo em nós, né? Ele vê a cruz em nós. Todos nós, os salvos, aqueles que já se arrependeram, já entregaram a sua vida a Jesus, todos nós, Ele olha para nós como filhos. Ele grita para nós: filhos, vocês têm o que comer? Não, vem para cá, eu tenho alimento para dar para você. Então, Ele nos confronta em amor. A outra lição muito importante que temos aqui é que Deus nos deu uma missão e ela está explícita em sua palavra. Muitas vezes, gente, a gente ouve pessoas falando assim: ah, eu não sirvo ao Senhor, eu não faço nada, porque eu não sei meu dom, eu não sei exatamente o que o Deus quer de mim. Mas, gente, Deus já deixou a missão tão explícita na sua palavra que ninguém precisa ficar procurando, né? Ficar pensando, ai, qual que é essa missão? O que Deus quer que eu faça? Qual que é a vontade dele para mim? A vontade dele já está explícita. Deus nos escolheu, nos separou. Primeira coisa e fundamental, Ele nos elegeu para o louvor da sua glória, para glorificarmos o nome dele em todas as situações e em todas as coisas. Efésios, capítulo 1, no verso 11, diz assim: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Ele nos predestinou conforme o propósito dele. Mas o verso 12: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Ele nos fez para o louvor da sua glória. Então, quando eu estou no cotidiano, como mãe, eu estou sendo mãe, não para o sucesso dos meus filhos. Claro, eles terão sucesso, mas o sucesso deles será para glorificar o nome do Senhor. Nossa, que maravilha! Seu filho entrou na faculdade? Ah, mas também depois da escola que eu paguei para ele, não tinha erro. Não, o cursinho era muito bom. Não, é que a gente sempre incentivou muito. Eu. Puxa, seu filho entrou na faculdade. Você viu? Glória a Deus. Deus deu esse presente para ele. Deus o capacitou a estudar, lhe deu saúde. Ele acordou no dia da prova, respirando, feliz, com a sua mente aberta para aplicar o que ele tinha estudado. Né? Coisas que podem não acontecer, gente. Com um sopro, nada disso acontece. Mas, pela glória de Deus, pela graça de Deus, tudo deu certo. Então, a faculdade é para a glória de Deus. O casamento é para a glória de Deus. Casados há 50 anos. Ah, minha filha, mas é cada uma que eu engulo. Casados há 50 anos? Sim, pela graça de Deus. Glória a Deus, que tem nos mantido unidos, tem nos abençoado para a gente enfrentar os problemas, as dificuldades, as crises. E Deus tem nos mantido unidos. Glória a Deus. Glória a Deus pelo meu emprego. Glória a Deus pelo meu estudo. Glória a Deus por cada coisa. Glória a Deus pelas coisas difíceis e ruins. A doença, glória a Deus. Ele vai me ensinar, vai transformar minha vida a partir disso. Vai trabalhar com a vida das pessoas diante do que eu estou vivendo, da minha perda. As pessoas vão ver como é que ele me consola, como ele me dá força. E isso vai ser para a glória dele. Glória a Deus. Então, tudo é para a glória dele. Essa é a sua primeira missão. Glorificar a Deus em todas as coisas. A outra missão que nós temos é frutificar. João 15,16 diz que a árvore, né? Nós somos árvores, nós somos os ramos, nós temos que dar fruto. Frutificar. Nós damos o fruto do Espírito, que é amor, bondade, mansidão. A forma como nós nos relacionamos com as pessoas, isso já é uma grande missão. Nós somos vizinhos, nós somos clientes, nós somos pessoas que circulam na sociedade. Em cada lugar que nós vamos,
Nós estamos ali para frutificar. Nós não somos como qualquer outro. Ah, mas está todo mundo reclamando. Todo mundo reclamando, menos você. Você está fazendo a diferença, você está sendo o sal, você está sendo a luz. Ou será que nós somos a pior pessoa do condomínio? Aquela que reclama de tudo, né? Nós somos o pior funcionário, aquele que chega atrasado, reclama do salário, faz as coisas de qualquer jeito. Ah, porque eu quero ser mandado embora. Nós somos sal, nós somos luz. E essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para sermos diferentes. Nós somos chamados também para ser santos. Efésios capítulo 1, verso 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Santidade, o caminho da santificação. O Senhor nos torna santos nele e nós crescemos em santidade, buscando olhar para trás e ver que nós estamos melhores do que no momento anterior, mas piores do que podemos chegar. Ah, eu já abandonei algumas práticas ruins, mas ainda tem algumas para abandonar. A minha língua está diferente, eu estou um pouco mais controlado, mas ainda tem coisas a controlar. Esse é o caminho da santificação e essa é a nossa missão. Nós não podemos deixá-la de lado. Nós temos que continuar caminhando para a santidade. Deus também nos elegeu para as boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Então, nós fomos feitos para as boas obras, para que a gente ande, né? Nessas boas obras previamente preparadas por Deus. Nós também, como última missão aqui, mas não menos importante, nós fomos eleitos, nós somos separados para testemunhar dele, para falar do evangelho para as pessoas. A nossa boca tem que ser a primeira reação, né? Falar do quanto Cristo é maravilhoso na nossa vida. Às vezes a gente não quer ser visto como aquela, ai, mas parece que assim, né, coisa de crente, fica só falando de Jesus. Mas, gente, se o nosso coração estiver repleto da graça de Cristo, se a gente estiver cheio de Cristo, é só disso que a gente vai querer falar. Você já começou a ler um livro empolgante e você não quer soltar o livro, você encontra com a sua amiga, a primeira coisa que você quer falar é do livro. Menina, tô lendo um livro tão fantástico, você precisa ler, é muito legal. Onde que está essa mesma paixão que nós temos por Cristo? Menina, você não sabe o que Cristo está fazendo na minha vida, como Ele tem suprido cada detalhe, como Ele tem me abençoado, como Ele tem me dado felicidade, alegria, como a nossa família tem sido uma bênção, como tem sido especial ter você como minha amiga. Isso é obra de Cristo. Então, este compartilhar da nossa fé. Às vezes eu vejo pessoas pregando numa praça, por exemplo, acontece aqui no centro de São Paulo. Às vezes nós vemos até mesmo cristãos que riem disso. Mas eu não dou risada, não. Eu olho para aquela pessoa e eu oro ao Senhor para que aquela mensagem alcance o coração de alguém. Eu não sei quais são os planos de Deus naquela vida. Eu não sou uma pessoa que vou na praça pregar, mas eu quero pregar com a minha vida. Eu quero comunicar, eu quero que o Senhor toque o meu coração, para que as minhas palavras sejam palavras que levem as pessoas a querer saber mais de Jesus, a querer amar mais a Jesus. Então, nós temos essas missões aí, essa grande missão, e nós não podemos abandonar a nossa missão de sermos seguidores de Cristo, fiéis, que querem realizar boas obras, que querem dar frutos, que querem ser santos, que querem testemunhar. Você acha realmente que Cristo ia ressuscitar para simplesmente te dar uma vida de pescar peixe? Será que Cristo ressuscitou na cruz somente para eu ter uma casa e limpar? Será que Cristo ressuscitou na cruz somente para eu educar uma criança? Que é uma missão fantástica, mas é nisso que se resume? Não. A ressurreição de Cristo foi para que nós nos tornássemos seus discípulos, que fôssemos muito além dessa vida terrena, que é boa e agradável quando ela é submetida totalmente
a glória de Deus, né? E a última lição que nós temos aqui é que nós só executaremos a nossa missão encontrando Jesus à mesa. É nos alimentando com Jesus. Ele é o nosso alimento. E ele tem esse alimento que parte dele. Ele assou os peixes que aqueles homens trouxeram do mar, né? Ele usou as habilidades deles. Mas o alimento da palavra, gente, já está aqui. É a palavra de Deus. E nós, somente quando nós nos sentamos à mesa com Jesus, que nós nos alimentamos dessa palavra, é que realmente nós nos fortalecemos para cumprir a nossa missão, para fazer tudo aquilo que o Senhor quer de nós, para sermos obedientes. Por isso o convite hoje é: não entre no barco simplesmente para ir atrás dos seus peixes, jogando a rede para o lado que você acha que é certo. Mas, realmente, seja um pescador de homens. Entre no barco. Pergunte para o Senhor: Senhor, que lado eu devo jogar a rede? De que forma? Como é que eu vou cumprir essa missão? Eu só quero ser obediente. Eu quero me alimentar à sua mesa para distribuir a outros a graça que me encontrou. Que essa seja a minha oração e seja também a sua. Que Deus nos abençoe e nos traga outras mesas para aprendermos ainda mais dele.